transpassado. O meu pecado estava sobre os teus ombros, tomou sobre si, tomou sobre si, ressuscitado, glorificado, reconhecido na terra e céus. Não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Foi humilhado, foi oprimido, como um cordeiro mudo se entregou, tomou sobre si, tomou sobre si. Muito bom dia, queridos irmãos, graça e paz. É tão bom estarmos juntos na casa do Senhor para adorar nosso Deus. E hoje, de uma maneira especial, nós estamos começando uma série de cultos de louvor, de honra a Jesus, o Senhor do Natal. Nosso Senhor, aquele que nasceu não necessariamente dia 25 de dezembro, não se tem uma data, mas é uma data em que celebramos, uma data que escolhemos para celebrar o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus. E no nosso caso especificamente, estamos errando para mais, porque vamos celebrar o Natal de Jesus o mês todo. Nós queremos convidar você a participar conosco. Todos os cultos, todas as atividades da igreja, a live que estará acontecendo no dia 18, tudo voltado para o Natal, o nascimento de Jesus, o início da ação poderosa de Deus, voltada para a salvação do homem. Nós vamos começar o nosso culto cantando ao Senhor. Eu quero convidar você a se pôr de pé. Nós vamos cantar o hino de número 136 do Inário para o Culto Cristão. Adoro o Cristo vivo, o nosso Deus vivo. Nasceu, Jesus pagou o preço, o nosso preço, e está vivo para receber o nosso culto. Vamos cantar, vamos louvar nosso Deus. Hino 136 do Inário para o Culto Cristão. Adoro o Cristo vivo. Você pode acompanhar também aí na projeção nesta manhã. Adoro o Cristo vivo, presente junto a mim. Se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim. Eu posso a glória eterna em tudo contemplar. Jesus, nas horas tristes, vem me ajudar. Jesus, Jesus, agora vivo está. Comigo vai em meu viver, jamais me deixará. Jesus, Jesus, meus erros perdoou. Eu sei que vive o Redentor.
Jesus ressuscitou. Em tudo que me cerca, eu vejo seu amor. E se estiver cansado, eu não terei temor. Eu sei que me orienta no forte vendaval. Me livra a sua graça de todo mal. Jesus, Jesus, agora vivo está. Comigo vai em meu viver, jamais me deixará. Jesus, Jesus, meus erros perdoou. Eu sei que vive o Redentor. Jesus ressuscitou. Ó crente, seja alegre, louvores venha dar a Cristo Rei eterno. É tempo de cantar, pois quem procura o Mestre encontrarás também amor, consolo, vida e todo bem. Jesus, Jesus, agora vivo está. Comigo vai em meu viver, jamais me deixará. Jesus, Jesus, meus erros perdoou. Eu sei que vive o Redentor. Jesus ressuscitou. Amém. Vamos orar. Louvamos, Senhor, o teu nome nesta manhã, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem sido, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvamos o teu nome porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós queremos, Senhor, dar toda a honra, toda a glória ao Senhor nesta manhã. Senhor, que todas as coisas que estarão acontecendo nesse lugar, com a tua permissão, sejam tão somente para honrar e glorificar o teu nome. Senhor, que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Muito obrigado, Senhor, pelo dia bonito que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui conosco e aqueles que estão acompanhando pela internet. Muito obrigado por suas vidas. Senhor, que a tua graça e o teu favor sejam derramados sobre cada um de nós, em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, nesta manhã, pelos nossos irmãos que estão enfermos, aqueles, ó Deus, que estão ausentes, porque estão nos hospitais, estão, ó Deus, feridos por essa doença. Senhor, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos. E que nós possamos, Senhor, por pior que seja o quadro deles, na ótica da medicina, que o Senhor possa fazer milagres, milagres à vida do teu povo. Recebe, Senhor, o nosso culto nesta manhã. Mais uma vez, nós pedimos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós estamos fazendo as nossas atividades, irmãos, através, muitas delas, ou algumas delas, fazendo pela internet. Às segundas-feiras nós temos o culto do testemunho, isso pelo WhatsApp. Na terça-feira, também pelo WhatsApp, o culto dos talentos, quando os nossos irmãos estão preparando músicas de louvor e adoração ao Senhor. Na quarta-feira nós temos o culto de estudo bíblico. A partir já na última quarta-feira nós falamos a respeito do Natal. Próxima quarta-feira, Natal, até o final do mês de dezembro, honrando
ao Senhor do Natal. Quinta-feira nós temos o encontro das células e é uma oportunidade tão especial, de estudarmos a palavra de Deus. Eu quero desafiar aos irmãos, à igreja, para convidar pessoas de longe. Todos nós temos amigos de longe, amigos de fora do país, amigos de fora do estado, amigos de fora do seu bairro. Convide para que esses amigos participem das células. Agora não temos mais aquela limitação física, né? Há um tempo atrás eu chamei uma pessoa para um dos nossos lares e ele foi, uma família. Eles gostaram tanto, mas ao final me disseram, nós não temos como vir toda semana. Nós não temos como estar aqui toda semana, porque eles moravam bastante longe. Agora podem participar. Não deixe de convidar. Se você não convidar, ele não vai vir. Próxima quinta-feira estaremos reunidos em célula. Na sexta-feira nós temos um culto, que é ou pela internet, que é o culto de louvor e adoração ao Senhor. Nós temos um quadro no lugar do pastor e a gente coloca algumas situações, algumas coisas que acontecem no ministério, no exercício do ministério pastoral, e para que as pessoas decidam, se coloquem no lugar do pastor e então vão dizer o que fariam se estivessem no lugar do pastor. Nós estamos preparando algumas lives com os nossos missionários também. Nós teremos no dia 18 a live do nosso Ministério de Louvor, nosso grupo de louvor, adorando a Deus com músicas natalinas, dia 18, anote aí na sua agenda. Nós queremos dar toda a honra e glória ao nosso Deus. Sábado, nosso grupo da juventude se reúne para estudar a Bíblia e aos domingos, pela manhã e à noite, nós estamos aqui prestando o nosso culto ao Senhor. Eu quero dizer, queridos, que é muito bom ter os irmãos conosco. Algumas vezes, irmãos, nós nos descuidamos com a nossa saúde. E eu lembro que eu já disse isso aqui, uma pessoa se pendurou no meu pescoço, a saudade era tanta que se pendurou no meu pescoço e ela nem sabia se eu estava doente. É evidente que se eu estivesse doente, eu não estaria aqui. Mas nós precisamos tomar os devidos cuidados, porque existem pessoas que não têm sintomas, existem pessoas que ainda não descobriram que estão doentes. Nós precisamos tomar cuidados. A distância social é imprescindível. A vontade, principalmente a gente, né, que normalmente se abraçava, e nesse momento não dá para continuar assim. Então, nós precisamos nos adaptar a isso. Na segunda-feira, nós temos o culto de oração. Se você tem disponibilidade, toda segunda-feira, a partir das 15 horas, se você pode, venha orar. Nós temos muitas pessoas que estão com os seus familiares enfermos. Vamos pedir a Deus por eles. Se você tem disponibilidade, venha clamar ao Senhor. Venha clamar ao médico dos médicos. Se você tivesse uma consulta com o Bambambam, é possível que você viria. Venha falar com aquele que é médico do Bambambam. Venha falar com Deus. Toda segunda-feira, a partir das 15 horas. Eu quero externar a minha alegria por ter você aqui. Dar boas-vindas a você. Que bom que você, parceiro, que bom que você está aqui com a gente e depois de
de uma temporada, né? De doença mesmo. Já ficou bom, né? Então tá bom. Ok. Tá bom. Tirando proveito porque eu estou com o microfone na mão. Mas é bom demais podermos ver os nossos irmãos. Você que está acompanhando pela internet, que o Senhor também o abençoe. É muito bom saber que você está conosco, está nos acompanhando. Esta semana, irmãos, eu quero falar isso de passagem, porque isso não está no programa. Eu comecei a ser incomodado, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus. Porque todos nós, igreja, todos nós estamos colocando as nossas expectativas no futuro. Estamos acreditando, irmãos, que vai haver mudança, que com a vacina o vírus vai acabar, e nós estamos colocando nossas expectativas nisso. E nos esquecemos, irmãos, que a igreja não depende das circunstâncias. A missão da igreja nos foi dada independentemente das circunstâncias. Um dos momentos em que a igreja mais cresceu foi exatamente quando estava vivendo perseguição, vivendo momentos difíceis, momentos que extrapolavam aquilo que seria bom para a igreja. Pensem sobre isso. Pensem sobre isso. A igreja vai continuar sendo igreja com Covid, sem Covid. Se você não é cristão porque você está com Covid, porque você está com medo do Covid, eu não sei se algum dia você foi cristão. Pense sobre isso. Venha adorar ao Senhor, meu irmão. Compartilhe o Deus da esperança. Compartilhe que Jesus é a luz do mundo, com vírus ou sem vírus, com perseguição ou sem perseguição. Ele continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Deus. E a responsabilidade da igreja não muda. Essa situação tem me inquietado, muito mesmo, porque a igreja precisa ser igreja. Nós precisamos avançar, nós precisamos sair da zona do conforto, sem exposição, tomando os devidos cuidados, mas sendo igreja, indo para a linha de frente, de onde a igreja não deve sair. Vamos cantar ao Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé mais uma vez. Nós vamos cantar ao Senhor. Irmãos, esta música é linda, como as outras que vamos cantar. Mas eu pedi que esta música fosse... Me dá a letra, por favor. Agora a letra. Agora está. Nada pode influenciar o agir de Deus na vida do cristão. Nada pode mudar o agir de Deus na vida do cristão. As situações, as circunstâncias podem ser difíceis, irmãos, mas Deus continua sendo Deus. Se confiamos em Deus, as circunstâncias não poderão nos deter. Nós precisamos continuar firmes como igreja que somos. Vamos adorar ao Senhor, vamos cantar para o Senhor, vamos louvar nosso Senhor e Deus. Se abalam, os povos se curvam
bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Amém. E queridos, nós fomos criados com esse propósito. A palavra do Senhor diz que nós somos criados e selados para o louvor da sua glória. Você que está aqui nesta manhã, você cantou com seu coração, né, dizendo que você é igreja e que por ser igreja você deve adorar o Senhor. E você que está em casa também não é diferente, porque também você é igreja.
Nós vamos continuar adorando o nosso Deus, o Deus que te faz respirar nesta manhã, o Deus que tem te dado vida, o Deus que tem sustentado a tua vida, a vida da tua família. Mas, sobretudo, o Deus que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue precioso, para que nós pudéssemos ter vida, e vida completa, né? A palavra do Senhor diz que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. O Senhor não nos dá uma vida mais ou menos, Ele nos dá vida em abundância, e tudo isso foi conquistado na cruz. Nós convidamos você mais uma vez a louvar, a adorar o Senhor. Nós vamos cantar nesta hora do amor de Jesus, manifesto na cruz do Calvário. Antes nós estávamos perdidos, mas nós fomos encontrados pela graça do Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purificou e nos purifica de todo o pecado. Prostrarei e ao
Senhor que nos alcança. E nos alcança porque não é porque nós somos bons, não é porque nós temos qualquer merecimento, não é porque não temos, é graça. E se merecêssemos, não seria graça. Nós vamos orar, irmãos, nesse momento, em favor dos irmãos, nossas famílias, nossos familiares. Vamos orar em favor daquelas pessoas que estão enfermas. Lembrar dos presos como se presos com eles, lembrar dos enfermos como se enfermos com eles. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Clamando ao Senhor, clamando ao Senhor. Nós temos pessoas, irmãos, que estão na UTI. Eu acabei de receber uma mensagem antes do início do culto e mandei, coloquei no grupo Adora. Nós temos pessoas da igreja que estão na UTI. Eu não menciono, tento não mencionar nomes para não fazer qualquer exposição, mas no grupo o pessoal sabe. Vamos orar, irmãos. Vamos orar uns pelos outros. Vou pedir ao irmão, à irmã Eunice, para nos dirigir a Deus nesta palavra de oração, colocando as nossas vidas no altar do Senhor. Oremos. Paizinho amado, Paizinho de amor, obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigada por esse dia lindo. Obrigada porque podemos contemplar este dia, Pai. Obrigada por termos, Pai, esta casa de oração para nos reunirmos, Pai, em liberdade e a poder adorar o Teu nome. Exaltar, Pai, o Deus que Tu és para nós, Senhor. Obrigada porque o Senhor é tudo em nossas vidas. Pai querido, esteja conosco, Paizinho. Esteja com todos os que estão aqui hoje presentes, com aqueles que estão nos acompanhando, Pai, através da internet. Pai querido, abençoa, Pai, cada família aqui representada, Senhor. Paizinho querido, que nós possamos ser instrumentos Teus diante de nossas famílias, Pai. Salva as nossas famílias, Pai. Pai querido, nos ajuda a sermos Teus instrumentos também diante daqueles que o Senhor tem colocado em nossos caminhos, Pai, para que nós sejamos também instrumentos da Tua palavra. Pai querido, toma nas Tuas mãos nossas vidas, Pai, nossas vidas pessoais, profissionais, Paizinho. Pai querido, esteja com aqueles, Pai, que no momento estão sem seus empregos, suas fontes de renda. Pai querido, esteja suprindo, Pai, da forma, Pai, que for possível e que também nos for possível, Pai, de assim podermos interceder por essas pessoas. Pai querido, esteja também com os nossos irmãos que estão, e irmãs que estão enfermos, Pai, hospitalizados. Pai querido, nós sabemos, Pai, que o Senhor pode todas as coisas, Pai, e tudo é conforme a Tua vontade. Mas nós, como os Teus filhos, nós pedimos sempre pela cura, Pai, mesmo não sabendo os Teus propósitos, porque amamos, Pai, os nossos irmãos, nossos próximos, Senhor. Esteja com eles, Pai, nesse momento de leito. Esteja também com os familiares daqueles que estão hospitalizados, pois seus familiares também necessitam, Pai, de suporte espiritual para estarem também dando suporte aos seus familiares acamados. Pai querido, esteja com nossas vidas estejam no Teu altar, Senhor, primeiramente. Nossos corações sejam corações abertos à Tua palavra, Senhor.
nós sejamos corações ensináveis, Pai, a Tua palavra, e possamos frutificar da Tua palavra, Senhor. Que possamos espalhar o Teu amor, Senhor, a este mundo, a começar em nossos corações, Pai, porque nós precisamos ser transformados primeiro. Precisamos estar cheios de Ti, transbordando para poder transbordar nos outros o Teu amor, Paizinho. Obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigada pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos cultuar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero desafiar você à fidelidade. Não porque você vai receber qualquer coisa em troca. É verdade que Deus tem propósito, e a Bíblia diz isso. Deus tem compromisso com aqueles que participam ativamente, inclusive com os dízimos e as ofertas. Mas, independentemente de qualquer coisa que o Senhor vá fazer, seja fiel você. Deus é fiel. Seja fiel você na entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Enquanto estivermos cantando Jesus nasceu, você poderá sair do seu lugar e entregar ao Senhor no altar seu dízimo e a sua oferta. Como se trata de dízimos e oferta nesse instante, nós iremos ainda já entoar esse cântico, lembrando que dezembro geralmente é um mês que se comemora o Natal de Jesus, né? Embora o Natal de Jesus, como o pastor falou no início, ele não é dia 25 de dezembro, ele tem que ser os 365 dias do ano, mas o dia 25 é um dia memorável, uma data marcada para uma celebração, né? E nós iremos cantar já dentro desse mês com o título Sobre Ele, que é o mês que nós iremos tratar no mês de dezembro. Sobre Ele. Ele quem? Quando eu pergunto sobre Ele, quem você pensa no mês de dezembro? Ele, Jesus. Jesus Emanuel, Jesus o Cordeiro, Jesus que prover, né? Que prover, Ele que proveu o nosso sustento, aquele que morreu na cruz para nos salvar e através do Pai prover o nosso sustento a cada dia. Nesse momento, Jesus nasceu. Nós iremos entoar esse cântico. Nascimento especial, algo sobrenatural. Como pôde ser assim? Deus veio do céu pra mim, sua glória então deixou, como um homem se tornou. Cantem glórias ao Senhor, nasceu o Salvador. Jesus nasceu, aleluia, é Natal. A maravilha aconteceu numa noite sem igual. Hosana nas alturas, o milagre aconteceu. O céu se uniu à terra quando o Salvador nasceu. Um nascimento especial, algo sobrenatural. Como pôde ser assim? Deus veio do céu pra mim, sua glória então deixou, como um homem se tornou. Cantem glórias ao Senhor, nasceu o Salvador. Jesus nasceu, aleluia, é Natal. A maravilha aconteceu numa noite sem igual. Hosana nas alturas, o
céu se uniu à terra quando o Salvador nasceu. Jesus nasceu, aleluia, é Natal. A maravilha aconteceu numa noite sem igual. Hosana nas alturas, o milagre aconteceu. O céu se uniu à terra quando o Salvador nasceu. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome dEle. Nós vamos orar. Eu quero convidar o irmão Deildo para nos dirigir a Deus nessa palavra de oração. Pastor, mas toda vez a gente chama os mesmos nomes, né? Deildo, Rose, o pessoal que está aqui, mas é o pessoal que está com o microfone aqui preparado, né? Está tudo no esquema e o pessoal pode orar ao Senhor e nos dirigir a Deus em oração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar falando contigo. Sabemos, ó Deus, que é um privilégio, Deus, poder chegar a Ti e colocar sobre o Teu altar a nossa vida, as nossas vidas, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tantas bênçãos dadas-nos a cada dia e por suprir as nossas necessidades, sejam materiais, sejam emocionais, sejam espirituais. O Senhor tem sustentado, Deus, sustentado a cada um. E de uma forma especial queremos pedir que Tu sustente os nossos irmãos em suas casas agora, sustente os nossos amigos, sustente aquelas pessoas que estão nesse momento necessitando, ó Deus, da Tua presença, de sentir a Tua presença. O Senhor supre as nossas necessidades. Nós queremos Te agradecer por esse privilégio de ter o Senhor como Senhor e Salvador. Em nome do Teu Filho Jesus, Te agradecemos pelas ofertas, Te agradecemos pelos dízimos, Te agradecemos por Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meus irmãos. Eu tenho, antes de compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu tenho duas coisas para dizer. Foram colocadas algumas fichas para aquelas pessoas que gostariam de somar, gostariam de trabalhar conosco no próximo ano. Nós vamos convocar a igreja a uma assembleia extraordinária para tratar da questão da eleição da diretoria, e eu quero pedir aos irmãos que escrevam naquela lista aquilo que você gostaria de fazer. Pastor, eu não gostaria de liderar, mas gostaria de fazer parte de uma equipe. Amém, amém. Vai ser bom ter você trabalhando conosco no ano de 2021. A igreja não vai parar. Eu não sei como é que vai ficar o templo, mas a igreja eu tenho certeza de que não vai parar. Pastor, tem alguma coisa errada com o templo? Nada errado, irmãos, nada errado. É porque nosso conhecimento é limitado. Eu não sei o que vai ser do amanhã, mas independentemente do que vai acontecer amanhã, a igreja, irmãos, só sai desse mundo arrebatada, levada para junto do Senhor. E aí acaba a nossa missão, ou uma parte da nossa missão. A adoração continua, a pregação do Evangelho não precisará mais. Se você pode, participe. Eu estou com alguns formulários impressos. No final do culto, eu estarei à porta e disponibilizando para aqueles que quiserem. A outra coisa que eu gostaria de falar é que eu gostei muito da decoração que foi feita, sempre trabalhosa, sempre
sempre gera dificuldade, mas é assim que acontece naquilo que se faz pela igreja e também na igreja. Jesus nasceu num ambiente rústico, simples, muito simples. Eu tenho, assim, é uma questão pessoal, tá, irmãos? Eu tenho dificuldade com aquele monte de coisas de Natal, aquelas árvores de Natal e aquele monte de coisa. Eu gosto de coisas simples, porque entendo que naquela época tudo foi muito simples, muito simples. Jesus não nasceu num palácio. Jesus nasceu numa manjedoura. Foi colocado num coxo. Foi colocado num lugar onde os animais se alimentavam, onde era colocada comida de animal. Jesus foi colocado num lugar simples, simples. E eu acho que o grande brilho do Natal, a grande luz do Natal, é Jesus. Ele é que tem que brilhar. Ele. E eu entendo, apesar de ter a minha posição, a minha opinião, eu entendo que as pessoas querem, exatamente porque Jesus é a luz do mundo, fazer um Natal brilhante. E aí a turma coloca de tudo, né? Eu respeito. Mas gosto mais, eu pessoalmente, das coisas mais simples no que diz respeito a Jesus. A mesma coisa no que diz respeito à Páscoa, que não tem nada de ovo, que não tem nada de brilho. Páscoa é Jesus dando a vida dele como Cordeiro de Deus para nos salvar. Isso é Páscoa. Abram suas Bíblias, meus irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15. E eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias e as deixem abertas para que possamos ler alguns textos e sermos abençoados, acrescentados com a palavra de Deus. Quero dizer, queridos, que o Espírito Santo, irmãos, está nesse lugar e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida nenhuma. Eu posso ficar nesse lugar e posso receber a palavra de Deus e sair daqui cheio da palavra de Deus. O que nos enche, irmãos, não é a palavra do pastor. E se você esperar a palavra do pastor para ser cheio, você vai sair daqui vazio. O que nos enche é a palavra do Espírito Santo, que fala aos nossos corações. E o Espírito Santo, irmãos, não depende daquilo que o pastor vai falar para falar ao seu coração. Acredita nisso. Eu quero que você saia deste culto com a certeza de que Jesus tocou o seu coração. E o Espírito Santo falou ao seu coração. E se isso acontecer, você vai se sentir motivado a tomar posicionamentos, a ser igreja, a fazer a vontade do Pai. Eu gosto de lembrar do pato que sai da tempestade seco. A chuva cai sobre ele, a chuva molha, bate sobre ele, mas não entra,
porque ele tem uma glândula, um óleo que impede que a água entre nele. Então, ele passa pela chuva, mas não se molha. Se você veio ao culto e ficar lembrando da roupa que tem em casa para lavar, da louça, danou-se, danou-se. Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Então, cada coisa no seu tempo. Agora é hora da gente refletir a respeito da palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 15, está num contexto, irmãos, de tristeza, em um contexto de morte. No capítulo 2, Deus Pai insere o ser humano, primeiro cria Adão e Eva, insere esse ser humano no jardim e dá recomendações. Nessas recomendações, irmãos, está: eles não deveriam comer um fruto que estava lá. Por que Deus, sabendo quem era o homem, quem era a mulher, por que Deus colocou um fruto lá e que não era para ser comido? Porque o ser humano não tinha que olhar para o fruto, mas olhar para Deus. Quando Deus falou, era para ser obedecido, independentemente do fruto ser bom aos olhos, como era. O ser humano tinha que olhar para Deus. Aquele fruto não era propriamente uma oportunidade. Oportunidade era obedecer a Deus. Oportunidade era fazer a vontade de Deus. Mas o homem, o ser humano, se deixou levar pela beleza. E aí, deu no que deu. Capítulo 3, a partir do verso 1, nós vamos encontrar o processo da queda do homem, a tentação que o homem sofreu. E aqui eu falo homem e mulher, porque se o homem não foi tentado diretamente, ele assinou embaixo da tentação. Não tem mais culpado ou menos culpado. Ambos erraram e sofreram ambos as consequências da decisão que tomaram. Mas no verso 15, no capítulo 3, tem o que é chamado de proto-evangelho. É a primeira menção, a primeira referência de Deus a Jesus. É a primeira referência que aparece a Jesus em toda a Bíblia. Primeiro momento em que Jesus vai aparecer. Diz assim: Deus falava para a serpente: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto, irmãos, é lindo, e a gente falaria sobre ele numa outra ocasião. Já tive a oportunidade de falar sobre esse texto aqui. O descendente iria ferir a serpente na cabeça. O pessoal que morou aí em roça, pessoal que sabe, que atua aí pela internet, como é que se mata a cobra? Corta o rabo e a serpente morre, não é isso? Como é que mata? Na cabeça. Na cabeça. O descendente iria matar a serpente. A serpente lhe feriria o calcanhar. Ferida no calcanhar dói uma barbaridade, mas não é mortal.
ela não é mortal. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi ferido no calcanhar, mas esmagou a cabeça da serpente. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4, os irmãos podem ver, podem ler. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus viria na plenitude dos tempos. Jesus veio, irmãos, em um contexto. Jesus nasceu numa manjedoura, nós falamos um pouquinho, um contexto de simplicidade. Mas eu não quero me ater especificamente hoje à questão do nascimento de Jesus, porque entendo que o nascimento foi um processo e eu quero caminhar por esse processo. Gálatas 4:4. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu para salvar o ser humano dos pecados dele, dos pecados do ser humano. Jesus veio com esta finalidade. Em Gênesis 3,15 nós temos a promessa. E as pessoas ao longo dos anos, dos séculos, foram salvas porque creram no cumprimento da promessa. Nós hoje somos salvos porque cremos que a promessa foi cumprida. Jesus nasceu. Jesus nasceu. A promessa se cumpriu. Mas exatamente quando acontece no nascimento do ser humano, as minhas aulas de biologia, eu aprendi que o organismo da mulher, ele é todo preparado para o nascimento da criança. Tudo organicamente preparado para que a criança nasça com segurança, nasça bem. Deus preparou todo o contexto para que Jesus nascesse. Nós encontramos, queridos, no nascimento de Jesus, na plenitude dos tempos, nós encontramos uma contribuição significativa dos gregos. Os gregos, cerca de 300 anos antes de Jesus nascer, tomaram toda a Europa e deixaram, depois do declínio do Império Grego, deixaram o grego como uma linguagem universal. Todos falavam grego. Todos escreviam em grego. Alguém lembra em que língua o Novo Testamento foi escrito? Grego. A filosofia grega faz diferença, influencia até hoje. Aquele contexto, queridos, a linguagem foi extremamente utilizada. O evangelho era universal e precisava alcançar pessoas de todo lugar. E o evangelho, então, usa aquela linguagem universal para transmitir uma mensagem universal. A filosofia grega, ela falava a respeito de benefícios a partir da reflexão, a partir da ponderação, mas a filosofia grega não satisfazia a necessidade, as necessidades do ser humano. O crescimento da filosofia criou, na mesma medida,
o entendimento de que a filosofia tinha o seu espaço, mas ela não conseguia preencher o vazio do coração do homem. Porque o vazio do coração do homem só era preenchido por Jesus. Havia uma contribuição, ou houve uma contribuição significativa dos romanos, cerca de 100 anos, um pouquinho menos, 100 anos antes de Jesus nascer, o Império Romano se estabelece. Roma toma conta daquela região onde Jesus iria nascer, onde o Evangelho iria se desenvolver. Roma era um primor de organização. Roma cultuava diversos deuses. Deus de tudo que é espécie, para todo tipo de situação. Mas o vazio no coração do homem continuava. Os deuses romanos não atenderam à necessidade do coração do homem. Mas Roma fez uma coisa muito boa para o cristianismo. Antes de Roma, as estradas eram caminhos, eram vielas, caminhos pequenos. E havia muitos assaltos. As pessoas tinham muitas dificuldades de transitar, porque as ruas favoreciam a existência de assaltos. Roma abre estradas. Aquelas estradas eram feitas em cimento e elas duraram muitos séculos depois. A partir da construção daquelas estradas, o deslocamento passou a ser muito mais fácil. Os cristãos se deslocavam, o próprio Jesus se deslocava com muito mais facilidade. Contribuição de Roma. Os judeus também deram a sua contribuição. O padrão ético dos judeus era um padrão ímpar, que não havia nem nos romanos e nem em Roma. Por outro lado, os judeus já cultuavam a um único Deus. Eles eram monoteístas. A partir desta verdade, a partir desta experiência, crer em um Deus só facilitou muito a anunciação do Evangelho. Observem, queridos, que nós estamos falando de alguns séculos. Deus é Senhor da história. Deus estava preparando a vinda de Jesus. Deus estava costurando o meio a fim de que Jesus viesse numa ocasião que fosse propícia, na plenitude dos tempos. Algumas vezes nós olhamos à nossa volta e ficamos preocupados com algumas coisas que nós vemos. Deus continua sendo o Senhor da história, meus irmãos. Nada fugirá do controle dele. Nós precisamos tão somente confiar, porque apesar de nós, apesar das nossas limitações, apesar da nossa infidelidade tantas vezes, Deus continuará sendo fiel. Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados. Jesus nasceu, cresceu e ensinou ao homem sobre como ser filho de Deus. João capítulo 1, versos 11 e 12. Um texto que eu gosto muito, porque ele confronta aquelas pessoas que acreditam que todos são filhos de Deus.
E não é assim que a Bíblia diz. João capítulo 1, versos 11 e 12. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no nome de Jesus. João capítulo 8, verso 12. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A igreja anda sempre na luz, enquanto estiver seguindo a Jesus. O ser humano andará sempre na luz, enquanto estiver seguindo a Jesus. É o que a Bíblia diz, é o que Ele mesmo nos ensina. Mas o Natal, irmãos, o nascimento de Jesus, não foi o fim da história. Como nós estamos aqui, nós sabemos disso. Natal foi apenas um meio. Nós celebramos o nascimento de Jesus, porque foi o cumprimento da promessa. Foi a iniciativa de Deus, andando Jesus. Foi o agir de Deus. Mas não foi o fim da história. Jesus foi para a cruz. João capítulo 12, verso 27. Eu gosto tanto de pensar no menino Jesus, na criança. Eu gosto tanto de pensar na providência de Deus em mandar Jesus. E aquela coisa do espírito do Natal, não o comercial, mas da união dos povos, da união das pessoas, do relacionamento. Mas o Natal foi meio, não foi o fim da história. João 12, 27. Agora o meu coração está angustiado e que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Jesus estava falando da realidade da cruz. Jesus estaria passando pela cruz. Ele teve de suportar a terrível flagelação romana, um sofrimento que muitos condenados nem suportavam e morriam antes da execução. Nós já tivemos também mensagens falando sobre isso aqui. O chicote romano, irmãos, com que Jesus foi chicoteado. Ele tinha lâminas na ponta. E quando a ponta batia, puxava a carne. Era um sofrimento horroroso. Jesus passou por isso, com os temores que a Bíblia registra, mas ele tinha consciência de que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Jesus precisava passar pela cruz. Jesus precisava morrer na cruz. 1 Pedro 1,19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro
sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. Jesus deu a vida dele por amor a nós. João 19:30, Jesus vai dizer na cruz: está consumado. Tetelestai. Está tudo pronto. Não há nada mais a ser feito. A obra está consumada. Tudo aquilo que eu vim fazer está feito. Mas, quando nós pensamos, queridos, na obra da redenção, eu quero desafiar você a pensar na cruz como um meio. Sabem por quê, queridos? A Bíblia diz que Jesus era o Cordeiro de Deus e ele morreu como o Cordeiro de Deus. Mas quando Jesus ressurgiu, não havia mais ali o Cordeiro. Jesus ressurge como o leão da tribo de Judá. Jesus ressurge como Deus Todo-Poderoso, Senhor da vida e da morte. Jesus conquistou na cruz a vida eterna para nós. Ele esmagou a cabeça da serpente na cruz, embora tivesse sido ferido no calcanhar, mas esmagou a cabeça da serpente. Aquele poder, irmãos, que estava sobre o pecado, agora está nas mãos de Jesus. Não mais o cordeiro, mas o leão, Senhor de todas as coisas. Em Jesus a obra se completou. Em Jesus a obra se findou. Em Jesus o caminho foi aberto para o céu. Em Jesus o relacionamento foi restaurado. Isaías 59:2 vai dizer que os nossos pecados construíram um muro, fazendo separação entre nós e Deus. Em Jesus o muro caiu. O caminho está aberto. O caminho é para nós seguirmos. O caminho é para nós trilharmos. E será tão significativo se nos dispusermos a seguir o caminho, a entrar pelo caminho. A morte de Jesus fez com que os nossos pecados fossem expiados. A morte de Jesus abriu o caminho para uma eternidade com Ele. Nós temos acesso a Jesus, nós temos acesso a Ele. E nós podemos colocar diante dEle as nossas angústias, as nossas limitações, as nossas aflições. Trazer o céu para junto de nós. E isso é possível, porque Jesus abriu esse caminho. A morte de Jesus, queridos, a igreja recebe uma missão que é de se tornar agente da graça. E por isso que eu tenho sido confrontado pelo Senhor. Porque a igreja não pode ficar acuada com medo, porque existe perseguição. A igreja não pode ficar medrosa, porque existe um vírus. A igreja precisa tomar
todos os cuidados. Mas ela não pode esquecer que é a igreja. Ela não pode esquecer que ela continua sendo agente da graça, anunciadora desta mensagem de vida. E as pessoas, queridos, não sabem disso. Não sabem disso. Existem pessoas que no Natal lembram do Papai Noel porque elas não sabem de Jesus. Existem outras que sabem, mas não creem. Ok. É uma escolha. As outras não sabem. E aí nós precisamos falar. Existem pessoas que conhecem o coelho da Páscoa, mas não sabem do sacrifício de Jesus. E é interessante, queridos, que a gente vê, nós temos acesso a tantas mensagens no rádio, na televisão, na internet, tantas mensagens falando a respeito de Jesus. Mas existem pessoas que não conhecem a Jesus. Existem pessoas que não sabem que Jesus deu a sua vida por amor a nós. Existem pessoas. Há um tempo atrás, eu estive pregando numa igreja. Eu estava com um grupo, nós estávamos fazendo um projeto missionário. E eu fui por uma estrada de chão, eu estava com mais 2 irmãos, nós estávamos tocando violão, só nós. E veio um rapaz na nossa direção e nós abordamos esse rapaz. Ele nunca tinha ouvido falar que Jesus havia morrido por amor a ele. E quando nós compartilhamos essa mensagem, ele começou a chorar. Ele nunca tinha ouvido falar. Irmãos, aquele menino, aquele rapaz estava sendo sincero. Ele aceitou a Jesus como Salvador. Ele não sabia. Meu irmão conta dos projetos missionários que fez no Nordeste, que abordou uma senhora que estava no muro e ele abordou essa senhora. A senhora conhece Jesus? Ela então diz, olha, se morou aqui faz muito tempo, porque ali naquele sítio mora o seu fulano, ali mora o seu cicrano. Jesus nunca ouvi falar por aqui. Olha, gente. Por causa disso, a igreja não pode ficar acuada. A igreja não pode ficar acuada. Se a igreja tivesse ficado acuada, irmãos, quando Nero começou perseguição em Roma, quando ele começou a matar cristãos, cristãos sendo levados para o Coliseu, cristãos sendo mergulhados no óleo e postos, colocados nos postes e sendo, os soldados ateavam fogo e eles iluminavam a cidade de Jerusalém. Cristãos mortos, queimados. Se a igreja tivesse ficado acuada, hoje nós não estaríamos louvando a Deus. Policarpo, da cidade de Esmirna, cerca de 70 e poucos anos, um homem idoso, fiel a Jesus, por causa da idade, deram oportunidade a ele. Nega a Jesus e nós deixamos você viver. Se você não negar a Jesus, você vai para a fogueira. Policarpo diz, há tanto tempo eu conheço Jesus. Há tanto tempo Jesus caminha comigo. Há tanto tempo eu sou sustentado por esse Jesus.
Como é que eu posso, agora, velho, como é que eu posso negar esse Jesus? Policarpo foi para a fogueira, morreu, fiel a Jesus. A igreja precisa continuar. A morte de Jesus deu à igreja poder sobre o mal. E aqui eu quero encerrar. Meus irmãos, se você abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 16, você vai ver que a igreja tem poder dado pelo Senhor para repreender enfermidades. Final de Marcos 16, vai dizer que a igreja era acompanhada por Jesus, porque os milagres iam acontecendo, os mesmos milagres que aconteceram a partir de Jesus, ou foram feitos por Jesus, acompanharam a igreja. A igreja, irmãos, tem poder sobre o mal. Não é poder seu, poder de si mesmo. É o poder de Deus que opera na vida da igreja. O apóstolo Paulo vai dizer, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas o espírito de poder, amor e moderação. Poder, irmãos, é o mesmo radical de dinamite, de dinamis. É poder que faz a igreja agir em nome do Senhor. A igreja, queridos, não tem por que ficar acuada, assustada, preocupada. Não, irmãos. A igreja é igreja. A igreja está sob o comando do Senhor. E aquilo que o Senhor manda, a igreja faz. Eu tenho dito, irmãos, que a única coisa que o inimigo pode fazer em relação à igreja é cara feia. O problema é que muitas vezes a igreja fica assustada com cara feia. A igreja está no mundo como sal, como luz. Como sal precisa salgar, como luz precisa brilhar, independentemente das circunstâncias. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos nos lembrar que o preço foi pago. Mas vamos nos lembrar, meus irmãos, que a obra foi consumada. A obra foi acabada. Hoje, nós só temos que caminhar. Podem vir. Nós só temos que caminhar. Nós só temos que fazer a obra seguindo o comandante. Seguindo aquilo que o Senhor nos ensina. Deixa eu me dizer uma coisa. A denominação nos dá uma falsa impressão de segurança. Eu estou no meio dos meus irmãos. Ninguém sabe da minha vida. Ninguém sabe daquilo que eu faço. Então eu fico seguro no meio dos meus irmãos. Quando o pregador, o pastor pergunta, você está salvo, amém? Amém. Deus conhece o seu coração. Deus sabe aquilo que você faz,
e aquilo que você deixa de fazer também. Eu não estou dizendo isso para que você fique pensando naquele homem barbudo com um chicote na mão querendo punir você. Eu gosto muito do Evangelho de João, capítulo 3, verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Gosto muito disso. No entanto, Deus ainda é o Salvador. Deus ainda é o advogado, aquele que nos defende as nossas causas. Ele ainda é. Nós podemos buscar nosso Senhor e Deus enquanto Ele ainda é. Porque vai chegar o momento, queridos, que isso não vai mais acontecer, entende? Nós não temos que ser crente para mostrar nada para ninguém. A gente tem que ser cristão por causa dele. Porque ele morreu, ele abriu o caminho, ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Tudo por ele, tudo por causa dele. Eu quero orar nesse momento por você. Eu quero pedir a Deus por você, meu irmão. Eu queria muito que você se sentisse confrontado com esta palavra. Não por causa do pastor, mas por causa dele. E você se dispusesse a honrar o nome do Senhor por causa dele. E você tivesse uma vida nova, renovada, por causa dele, confiando nele. Feche os seus olhos. Meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai que me ama acima de todas as coisas, Pai que olhou para mim quando eu nem tinha nascido. Pai que continua zelando por mim, apesar de mim, apesar daquilo que eu tenho sido, apesar das minhas falhas. Senhor, eu quero colocar a minha vida, mais uma vez, no teu altar. Te pedindo perdão por aquilo que eu tenho feito e também por aquilo que eu tenho deixado de fazer. Senhor, aquelas coisas que entristecem o teu coração. Ajuda, Senhor, de maneira que eu possa caminhar alegrando o teu coração, honrando o teu nome. Se é verdade, Senhor, que eu nunca vou poder fazer aquilo, compensar aquilo que o Senhor fez por mim, que eu seja agradecido, não apenas com os meus lábios, mas com a minha vida. Eu posso, ó Deus, te honrar em todos os lugares e em todas as ocasiões. Senhor, dá-nos entendimento de que falamos em teu nome e que abençoamos pessoas em teu nome
e que curamos pessoas em Teu nome, e que expulsamos demônios em Teu nome. Tira, Senhor, da Tua igreja esse complexo de coitado, de pessoas, Senhor, de segunda classe. Dá-nos, ó Deus, a consciência de que somos mensageiros, embaixadores do Teu reino, e possamos, ó Deus, cumprir com o Teu propósito enquanto aqui estivermos. Nesse momento, Senhor, em que vamos celebrar a ceia do Senhor, nós rogamos, Espírito Santo, esteja trabalhando em nós, nos moldando, de maneira que possamos voltar os nossos olhos para o Calvário. Não apenas, ó Deus, com angústia, mas com gratidão, porque Jesus consumou a obra. Continua conosco, Senhor. Ajuda-nos a viver tão somente para honrar o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir ao pastor Adalberto para trazer os elementos da ceia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, irmãos, e a ceia é o pão. Antes, a ceia foi instituída pelo próprio Jesus e é o pão que representa o corpo de Jesus, o vinho que representa o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. A ceia foi instituída pelo próprio Jesus, de maneira que nunca nos esquecêssemos desta mensagem, de maneira que esta mensagem sempre ficasse diante de nós, de maneira que em todas as ocasiões nos lembrássemos disso. Não podemos nos esquecer do Calvário. Eu queria convidar o irmão Gabriel que nos auxiliasse, pastor Adalberto também. Irmã Maria, por favor. Que bom poder contar com os irmãos. Que bom. Enquanto estivermos recebendo os elementos, nós vamos cantar o hino 142 do cantor cristão. Pão da vida, pão do céu. É isso. Pão da vida. O pão que vamos receber, meus irmãos, ele não traz qualquer benefício para nós, no sentido de como um amuleto. Não é. Pastor, vou pegar 2, porque daqui a 15 dias eu bebo a ceia de novo. Não é um amuleto. A ceia é para ser experimentada, usufruída com a igreja, com os nossos irmãos. Eu quero convidar o irmão Mário também para vir aqui, ficar aqui ao meu lado, por favor.
Eu fico feliz de poder ter os irmãos aqui conosco. Vamos, irmãos, então, cantar o hino 142 do cantor cristão. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Esse sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem, Jesus, me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Vem, Jesus, abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Você que está acompanhando pela internet, pega o seu pão, o seu suco, e nós vamos participar juntos desse momento instituído pelo próprio Jesus como Igreja do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Eu queria convidar o irmão Mário para nos dirigir a Deus nesta palavra de oração, agradecendo a Deus a vida do nosso Deus, do nosso Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, estamos felizes aqui na tua casa, Senhor. Estamos aqui para te adorar porque tu eres um Deus maravilhoso, Senhor.
Especialmente, Deus Pai, te agradecemos por ter enviado o teu Filho, nosso Senhor Jesucristo, que nos orientou, nos guiou e, sobretudo, Senhor, Ele, mesmo sofrendo, continua nos amando, Senhor. Agora te pedimos, Senhor, a graça que nós temos por estar aqui na tua casa para te adorar, sobretudo, Senhor, por todas as coisas que acontecem no mundo e, sobretudo, Senhor, pelo amor que temos por ti. Tudo isso te agradecemos e te pedimos por estarmos a te amando e, sobretudo, que tu nos amas também, Senhor. Tudo isso pelo teu nome. Muito obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. 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 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu gosto sempre de ler esse texto, porque é a mensagem de Jesus dando fruto. Jesus institui a ceia e o apóstolo Paulo anuncia a mesma mensagem para a igreja de Corinto e a mensagem chega até nós. Capítulo 11, versos 23 em diante. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Você pode pegar o pão. Pegue o pão e então comamos. Você pode pegar o cálice. O texto diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos. Louvado seja o teu nome, por Jesus. Louvado seja o teu nome, pela porta. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela certeza que temos de que logo estaremos com o Senhor. Oportunidade que nos foi dada por Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Mais uma vez nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos desperte, a fim de que possamos honrá-lo com as nossas vidas. Aquelas pessoas, Senhor, que estão fraquinhas, elas sejam fortalecidas pelo agir do Espírito Santo na vida delas. E que confrontadas, Senhor, tomem posição a respeito dos seus respectivos erros, falhas,
a fim de que possamos, ó Deus, todos nós, continuar essa caminhada em direção ao céu. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. 23, cantor. 123 do cantor cristão. Seja bendito o Cordeiro. Existem cantores aí nos bancos. Você pode acompanhar conosco. Aí no banco você tem um cantor, né? Em cada banco você pode pegar, se você quiser cantar conosco. É um hino bem conhecido. Você poderá neste momento celebrar a grandeza do nosso Deus e agradecer pelo sangue derramado na cruz. Vamos cantar apenas a primeira e última estrofe. Seja bendito o Cordeiro, e se nós a ti confessarmos. Vamos ficar em pé, irmãos? A letra já está na tela, irmãos. Obrigado, Nath. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores gemidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Terceira estrofe. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Queridos, podem sentar. Muito obrigado, meus irmãos. Podem sentar. Estaremos logo mais juntos, a partir das 19h30, e será uma bênção poder encontrar você. Com uma oração silenciosa e após o pós-lúdio, o nosso culto estará encerrado.